Para criar um projeto utilizando o PyCharm, então basicamente temos que abrir o PyCharm, clicar em Create New Project. Aqui nós vamos definir um diretório onde vai ser colocado esse projeto. Então eu vou criar um projeto que se chama EPM Processor Mini Treinamento. Esse é o nome do meu projeto, que no caso também vai acabar sendo um diretório. E eu preciso definir também qual é a versão do Python que eu vou utilizar para esse projeto. Como eu tenho instalado aqui a distribuição da Anaconda, o Python 2.7.13, e no caso eu preciso utilizar o Python 3.6, então eu criei um ambiente virtual e eu vou dizer que o Python que eu vou utilizar para esse projeto está dentro desse ambiente virtual com o nome envpy3. Então eu seleciono ele e clico em Create, ele vai criar um projeto para mim. Então basicamente ele vai criar o diretório, aquele mini treinamento, esse aqui, e esse aqui é o meu projeto, está ali dentro. Primeira coisa a fazer agora é adicionar um arquivo Python. No caso, eu poderia copiar um arquivo Python que eu já tenha previamente criado dentro desse diretório, ele passaria a estar dentro do meu projeto, ou então eu posso criar um arquivo novo. Então vamos lá, novo arquivo. Poderia criar um pacote, mas eu quero apenas um arquivo. Então, novo arquivo Python. E o nome dele vai ser myepm processor models. Dentro desse arquivo, então, é que eu vou construir todos os módulos que eu vou utilizar depois nesse outro sistema que é o EPM Processor. No caso do nosso arquivo Python, a primeira coisa a fazer é colocar esse cabeçalhozinho para suportar o caracteres UTF-8, no caso acentos, cedilhas, etc. Então a partir daqui é que eu vou iniciar a minha codificação dos meus scripts. Bom, antes de iniciar a codificação propriamente dita, é recomendável que nesses arquivos eles tenham no docstring do Python inicial uma breve descrição sobre o arquivo, o mantenedor, enfim, e o tipo de licença que esse arquivo tem para as pessoas poderem saber de que forma podem utilizar o seu conteúdo. Além disso, também no Python é interessante definir essas variáveis aqui que são utilizadas por alguns programas para buscar informações sobre o autor, como eu comentei ali, o tipo de licença, a própria versão do arquivo, enfim. Uma coisa que é interessante ressaltar é essa informação aqui do tipo de formatação da documentação dos docstrings que nós vamos utilizar dentro do código. Elas estão nesse formato de restructured text que ele acaba formatando toda a documentação de saída usando, por exemplo, o Sphinx, que a gente vai ver mais adiante. Além dessa parte aí, os imports dos módulos Python que vão ser utilizados no código. Então aqui existem a parte aqui para gerenciamento do sistema operacional. Então, aqui, por exemplo, eu consigo gerenciar diretórios, pegar informações do sistema operacional, bibliotecas datetime e timezone, expressões regulares, trabalhar com JSON, uma biblioteca de persistência de objetos do Python, banco de dados SQLite. Aqui também para trabalhar com diretórios. Aqui é para eu converter arquivos usando o PDFKit. Trabalhar com dicionários ordenados, as bibliotecas básicas do NumPy, Pandas,
scikit-learn e scikit-fuzzy, que também vão ser utilizados nos exemplos que vão seguir, que eu vou ir colocando dentro desse arquivo. Também vou trabalhar com matplotlib e já vou definir que eu quero utilizar o estilo ggplot e não quero que fique plotando no próprio output. E aqui também eu instalei um outro módulo, que é o Selenium WebDriver, que ele vai emular um browser para eu poder fazer web scraping posteriormente em algum caso que eu vou desenvolver aqui assim. Como nós vamos desenvolver módulos para o EPM Processor, então é necessário importar os módulos do EPM Processor. Então eu botei aqui, isso aqui é uma anotação minha pessoal, para eu identificar onde estão a parte dos blocos de código. Então aqui eu estou importando o módulo do EPM Processor para poder utilizar. E além disso, eu defini algumas configurações globais que eu utilizo dentro do meu código para facilitar o meu entendimento. Então, se eu vou estar trabalhando localmente, fazendo um debug, por exemplo, depurando o meu código, então eu coloco aqui em false, porque essa informação diz que eu estou trabalhando na minha máquina local. E, eventualmente, se esse código, quando eu for colocar em produção, for carregar ele para um servidor do EPM Processor, então eu passo essa parte aqui para true e aí todo o meu código passa a funcionar na máquina servidora. Print debug aqui é simplesmente também outra facilidade que eu coloquei, que indica se é ou não para imprimir os outputs quando eu estiver em modo de depuração. Então também é uma definição minha. E a partir daí então se inicia toda a parte de codificação das funções, dos métodos que efetivamente eu vou utilizar para colocar em produção.